vocês aí, a turma da Catarina aí de veterinária. É muito bom estar aqui com vocês e estou à disposição de vocês. Meu nome é Vinícius Barroso, sou pai da Catarina, né? Eu me formei em 99 na UNOeste, fiz pós-graduação em bovinocultura de leite na UFG, depois eu fiz o curso de homeopatia no Instituto IBE, em São Paulo, depois eu fiz a produção de ruminantes na Exalc, em Piracicaba, e por último eu fiz uma especialização em reprodução de bovinos no Qualitas. E desde 2000 estou trabalhando com IATF, reprodução clínica, atendendo os clientes da Agro Barroso aqui em Caçu. Eu atuo aqui no sudoeste goiano, em Caçu, Goiás, tá? E hoje eu vou falar sobre eficiência reprodutiva. Nós vamos estar discutindo aí os índices zootécnicos, os desafios e metas a ser alcançada. Lembrando que quando vocês quiserem, pode fazer a pergunta no momento. Aproveita a hora e já faz a pergunta. Eficiência reprodutiva é a habilidade de fazer a vaca ficar gestante o mais rápido possível, após o período voluntário de espera. Período voluntário de espera é o período de involução uterina, porque a vaca, quando ela pare, aquele útero onde estava o bezerro está grande, ele precisa voltar ao tamanho normal e precisa voltar os hormônios da ciclicidade voltar ao normal também. Os índices zootécnicos ligados à eficiência reprodutiva intervalo entre parto, que é a diferença entre meses do primeiro parto ao último parto, dividido pelo número de partos, taxa de concepção, que é o número de prenhez, dividido pelo número de inseminações, taxa de serviço, que é o número de inseminação dividido pelo número de vacas aptas a ser inseminadas. Só quero deixar, assim, o que acontece na prática, às vezes, a gente vai numa fazenda da toque, principalmente fazenda que usa inseminação artificial, coisa que não tem muito hoje. Quando o pessoal fazia inseminação convencional, a gente ia dar toque nas vacas, aí eles traziam só as vacas que eles tinham inseminado. Aí, estava lá prenha 80%, até 90% das vacas prenhas, né? Nossa, minha taxa de prenhez foi de 90%, mas na realidade, a pessoa só tinha inseminado 60% das vacas aptas. E a hora que você vai ver o índice de prenhez, na realidade, cai muito, né? Vai cair lá para... vai cair muito, né? Então, tem que tomar cuidado que essas taxas, que esses índices zootécnicos na fazenda, que eles ficam meio perdidos. O índice que eu acho mais interessante, que é usado mais no leite, é essa taxa de prenhez, aqui, que é a taxa de concepção, vezes a taxa de serviço, dividido por 100, a cada 21 dias. Isso aqui é um índice mais complicado de se estar fazendo. É bom estar usando algum programa de gestão. Esse índice é mais aplicado no rebanho leiteiro. Na minha opinião, é o índice que melhor vai refletir a essa eficiência reprodutiva. Porque muitas das vezes a gente mede essa taxa de prenhez aqui, sem esses 21 dias aqui, e na realidade você vai ter um falso índice de sucesso, e na realidade você não considerou o tempo, então vai ficar, não vai ser muito fidedigno com a informação, aquela noção que você vai ter. O DEL, dias em lactação médio, né, que é o esperado aí, que você tenha de 150 dias abaixo disso, né, que esse é
que é a busca. Esse dias em lactação médio é a lactação das vacas, dias em lactação das vacas em média, né? Isso aí vai também, esse índice vai estar refletindo diretamente com a eficiência reprodutiva. E vamos estar falando mais a respeito mais adiante. Quais os desafios que nós temos aí para a eficiência reprodutiva e produtiva também, né? Consequentemente. É a nutrição, sanidade e manejo. Esses três aqui são desafios que a gente vão ter que superar aí na bovinocultura. A nutrição. Nutrição, o anestro, em caso de gado de corte, 70%, tem um dado aí que 70% das vacas Nelore, aí, as vacas de corte, nossa, ficam em anestro naquele período de serviço, assim que inicia o período de serviço, após o período voluntário de espera, que é 30 dias após o parto, ali já inicia o período de serviço, que você deixa a vaca aberta para começar a iniciar o trabalho, ou de inseminação, ou de monta natural, e essas vacas não apresentam cio, que é anestro, né? Ausência de cio. Esse é o gargalo do gado de corte no Brasil. Esse anestro. Score de condição corporal. É uma ferramenta de avaliação do score corporal, né? De como que está a vaca, se está magra ou gorda. E isso aqui vai te auxiliar muito no manejo nutricional do seu rebanho, que está ligado diretamente com a eficiência reprodutiva, né? Score de condição corporal ideal para a vaca de corte ao parto é de 3, né? Considerando um score corporal de 1 a 5, o ideal é que ela esteja de 3 acima. Esse animal tem que estar gordo. Ao contrário, que a vaca de leite, no pré-parto, o ideal é que ela esteja no máximo com score corporal de 3. Mas para frente, por quê? Porque cetose, corre o risco muito dessa doença aqui, que é a cetose, é quando a mobilização de gordura excede a capacidade dos hepatócitos em realizar conversões, glicerol em glicose e ácidos graxos livres em corpos cetônicos, levando ao acúmulo de gordura no fígado. Ou seja, então a vaca está gorda, ela mobiliza muita gordura, isso chega no fígado e acaba sendo alojada essa gordura no fígado, que vai travar mais ainda essa eficiência do fígado em estar processando o glicerol e os ácidos graxos, que vai acumular mais gordura, acaba sendo um ciclo vicioso aí, podendo levar a vaca até a morte. Então, as vacas leiteiras, por causa da demanda de nutriente no início do parto, que está fazendo colostro, grande produção de leite, então, se ela estiver muito gorda, ela vai mobilizar muita gordura, e o fígado não vai, e vai atrapalhar o fígado. Então, é melhor que essa vaca pare mais magra, para ela não conseguir mobilizar tanta gordura. Isso é importante para o manejo nutricional aí das vacas de leite. Qualquer dúvida, gente, pode perguntar, viu? Eu estou tocando um bonde aqui. Então, aí, vendo a vaca de corte, uma vaca Nelore aqui, com a condição corporal de 2, essa vaca encontra-se em anestro. Aqui, vendo o ovário dela no ultrassom, a gente vê alguns folículos um pouquinho maior. Essa vaca aqui, ela tá... O anestro, existe o anestro profundo, quando ela nem recruta folículo assim, ó. Os folículos dela ficam bem pequenininho mesmo. E esse anestro aqui, que o animal acaba recrutando folículo. Esse folículo chega próximo do tamanho de ovulação e regride de novo. Então, a vaca não dá cio, como é que ela vai emprenhar?
em condições naturais. Aqui um outro esqueminha. Aqui, ó, os folículos aqui, ó, são recrutados e volta e regride. Ele não chega a ovular. Para ele ser recrutado aqui é fundamental um hormônio que chama LH. O LH que é o hormônio fundamental aqui, né, no desenvolvimento desse folículo. E o anexo profundo, esse animal não chega nem a recrutar esses folículos, ele fica aqui, em atresia. Quando tem recrutamento de folículo, mesmo que ela encontre sem anéstro, ou seja, ela não dá cio, mas recruta folículo, esse animal responde bem a um protocolo de IATF. Quando esse animal não recruta folículo, na prática, no toque, eu vejo isso, eu avalio, todas as vacas que eu faço IATF, eu avalio, no toque eu vou ver um ovário, eu chamo formato de pizza. Quando ele tem bastante folículo, ele fica redondinho. Quando ele não tem folículo, ele fica em formato de pizza, ele fica achatado. O útero fica flácido. Esse animal, eu não faço IATF, ele não vai responder, ele não vai emprenhar com IATF. Então, o ideal seria eu até sugerir outros manejos para esse animal, tipo apartar do lote, essas vacas que estão muito magras, suplementar com proteinado, ou só de você pegar as vacas mais magras, colocar num pasto melhor. Então, esse animal não adianta tratar, porque esse animal não vai responder. Agora, você tem que melhorar a condição dele para no futuro você estar fazendo IATF ou colocando o touro, né? Aqui mais uma dinâmica aqui, ó. Os folículos são recrutados, aí a pulsatilidade LH, ele é recrutado e regride, recrutado e regride, recrutado e regride. Aqui, ó, seria o período, no caso das zebuínas, tá emprenhando para ter um intervalo entre parto de 12 meses, e aqui as vacas taurinas emprenhando para ter intervalo de 12 meses, porque a gestação da zebuína é um pouco mais curta que das taurinas. E, na realidade, aqui, nada, anestro, isso é o normal, 70% das vacas de corte. E aí, chegando por volta aí de 160 dias, que elas vão estar conseguindo ter picos de LH e desenvolvimento de folículo e ovulação. Depois da ovulação, vem progesterona, e a progesterona, por causa de que formou corpo lúteo, né, e o corpo lúteo produziu progesterona após a ovulação, e a progesterona é um hormônio que ajuda na pulsatilidade LH e desenvolvimento folicular. Isso aqui é gado de corte, viu, gente? Gado de leite, manejo de leite, vacas de alta produção que estão estabuladas, confinadas, a taxa de ciclicidade delas é de 80%, viu? Assim, em condições saudáveis, né? Se ela tiver qualquer problema de saúde, essa taxa vai diminuir. Então, isso também depende muito de fazenda a fazenda. Inclusive, esse anestre aqui vai depender muito do manejo de pastagem das fazendas. Se a vaca parir numa condição excelente, acima de 3, a chance dela de ficar em anestre é menor, viu? E assim que ela parir, ela ter pasto de qualidade, em quantidade, então isso vai favorecer muito. Vamos lá. Além do... Aqui ficou um pouco a configuração aqui ficou um pouco diferente. Tá. Então, aqui nesse gráfico, nessa tabela, nós vamos ver... Peraí, deixa eu tentar... Aqui tem como pôr na tela certinho? Aqui está meio desconfigurado, mas vamos lá. Aqui, essa tabela aqui, eu quero demonstrar para vocês que além da questão nutricional... Oi? Beleza, pede para a Catarina, aí tá o zoom de 100, pede para ela fazer 90, vamos ver. Se fica muito pequenininho. Aí, põe um pouquinho mais para cima. Vai ter que diminuir mais um pouquinho, viu? Mais um pouquinho? Não, tá bom, tá bom. Então tá bom. Hã? Não, tranquilo. Mas tá bom, ô Vinícius? Tá bom.
Tá tranquilo, aqui Então dá tá para bom. Pra gente também. Tá bom, aqui dá pessoal? para tocar o barco aqui. Então tá Então, bom. nessa tabela aqui, tá mostrando aqui a concentração de LH e a frequência de LH. Em condições de presença de bezerro e sem a progesterona. E aqui, ó, no final, sem presença de bezerro e com progesterona. Porque o bezerro atrapalha a pulsatilha, a concentração e a frequência do LH. Vamos ver aqui, ó. Então, aqui, ó, a concentração de LH é 1, onde não tem progesterona e tem a presença de bezerro. Quando você tira o bezerro, ó, só o bezerro, você passa de 1, a concentração, para 1,5. A frequência de LH passa de 1,2 para 3, só de você retirar o bezerro. No passado, teve alguns manejos que o pessoal fazia, que é o Chang. O que é o Chang? O Chang apartava os bezerros das vacas, ficava 2 dias, o bezerrinho novinho, de 30 a 60 dias, ficava 2 dias no curral, chamava de Chang. Para isso, para aumentar a pulsatilidade LH e as vacas manifestam cio. Só que essa manifestação de cio sem progesterona, previamente, vai fazer folículos pequenos ovularem e, consequentemente, formar corpo lúteo de má qualidade, corpo lúteo pequeno, que não consegue segurar a gestação. E aí a vaca, logo em seguida, menos de 10 dias, até 10 dias, manifesta-se de novo. Mas quando previamente tratado com progesterona e Chang, no final desse processo, funciona bem. Só que tem vários problemas aí, de manejo, segurar esses bezerros, tratar desses bezerros no curral, é complicado. Eu só estou querendo demonstrar aqui que existe esse manejo. Eu não tenho nenhuma fazenda hoje que eu faço, eu já fiz muito desse manejo. Qualquer momento você pode lançar a mão dele. Então, tá? E a progesterona aqui, ó, sem a presença de bezerro com progesterona, aumentou um pouquinho a frequência, aumentou um pouquinho a concentração e aumentou um pouquinho a frequência. O bezerro, a retirada de bezerro nessa tabela aqui, nesse estudo, foi mais eficiente para aumentar a frequência e a concentração de LH do que a progesterona. A progesterona também aumenta a frequência e a concentração. E sem a presença do bezerro e com progesterona, aí, ó, aumentou muito mais a concentração e aumentou muito mais a frequência. Então, além do desafio nutricional de pastagens, tem o desafio também do bezerro. O bezerro diminui, atrapalha um pouco a ciclicidade dessa vaca. Inclusive, tem algumas espécies, igual nos suínos, a porca, enquanto ela não desmama, ela não dá cio. No caso das vacas, ainda tem jeito de trabalhar. O outro desafio que nós temos no gado de leite, não só no gado de leite, mas no gado de corte também. De acordo que vai aumentando a produção de leite, ó, em 1970, vacas aqui produzindo de 5 a 6.500 litros de leite, o intervalo entre parto aqui era por volta de 13 a 13 meses e meio de intervalo de parto. Depois, ó, essas vacas aí foram por em torno aí de 9.000 quilos de leite em lactação, o intervalo de parto aí se aproximou a 15 meses. Então, a produção de leite vai acabar atrapalhando a fertilidade dessa vaca. Inclusive, também no gado Nelore, as vacas que têm uma boa habilidade materna, as vacas que produzem mais leite, desmama bezerros mais pesados, essas vacas têm uma exigência nutricional maior também. E se você não adequar o manejo nutricional para essas vacas, você vai acabar descartando as melhores vacas que têm a habilidade materna. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o manejo, principalmente nutricional. Aqui,
na tabela aí está mostrando o volume do corpo lúteo da vaca, que está em preto, e o volume do corpo lúteo da novilha. O volume, o corpo lúteo da vaca é maior. Consequentemente, esse corpo lúteo da vaca aqui vai produzir mais progesterona do que da novilha. Só que quando isso vai lá na vaca, né, e a vaca está produzindo muito leite, um metabolismo alto, e ela acaba metabolizando esses hormônios, e aí a concentração sanguínea da progesterona da vaca, apesar da produção dela ser maior, a concentração dela é menor. Ao contrário da novilha. A novilha teve um corpo lúteo menor e a concentração de progesterona sanguínea dela foi maior. Inclusive, em protocolos, a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que usar mais progesterona nas vacas de alta produção e usar menos progesterona nas novilhas, que a progesterona acaba atrapalhando ela. A progesterona aumenta o LH, mas se você aumentar demais a progesterona, você acaba deprimindo o LH. Ou seja, não é tem que ser bem dosado. Outra coisa que a gente tem que observar, é uma ferramenta importante para a gente observar no nosso manejo, no dia a dia do nosso manejo, é a score de condição corporal. Inclusive, eu faço muito IATF aqui na região, hora que a gente chega e vê uma vacada magra no curral, a gente, vacada Nelore, né, a vacada muito magra, a gente dá uma assustada, fala, gente, e aí, como é que vai ser, né, o resultado. Então, condição corporal, de acordo com o período que a vaca está, a gente espera o score corporal. Vamos falar de vaca, apesar da foto aqui ser de vaca de leite, mas vamos falar de vaca de corte. Quando eu quero secar uma vaca, inclusive, então vamos lá, quando eu quero secar uma vaca de corte, uma vaca Nelore, eu espero aqui, ó, que ela esteja na condição corporal de 3 a 4. Se você conseguir secar uma vaca nessa condição corporal aqui, eu vou e conseguir manter isso na seca, esse score corporal, vai ser muito bom para eficiência reprodutiva. Ela vai perder peso, só que ela não vai ficar muito magra, e se tiver boas pastagens, ela vai começar a ganhar peso, e aí minha reprodução vai embora. Agora, no caso de vacas leiteiras, se eu tiver uma condição corporal entre 3 e 4, vai acontecer aquela cetose, não é legal. É ruim. Inclusive, quando você vai em um rebanho leiteiro aí, nas fazendas leiteiras, e você começa a dar toque em vaca aqui 4 e 5, quando você vê essa vaca 4 e 5 aqui, você vê que é vaca que está muito dia em lactação. E é erro no manejo. Teve fatores que a gente errou, o próprio manejo, até doença, que esse animal não emprenhou, e aí elas vão ficar assim. E quando elas ficam assim, quando elas parem de novo, vai ser uma dificuldade grande, né? Inclusive correndo risco de vida. Essa vaca com score corporal 5 aqui, ela corre risco de vida quando parir, né? E a gente tentar evitar esse score corporal 1 aqui, ó, a vaca muito magra, é perigoso, né? Isso aqui não é anéstero, não vai emprenhar. A vaca, logo após o parto, tanto de leite quanto de corte, a gente espera que ela está entre 2,5, né? 2,5 é o mínimo que eu gostaria de trabalhar com a vaca na reprodução. Só que é interessante a gente avaliar também, e é interessante que no toque a gente vê isso, na avaliação ginecológica, a vaca está, mais importante que a vaca está ou gorda ou magra, é se ela está ganhando ou perdendo peso. E o ovário te conta se ela está ganhando ou perdendo peso. Você põe dá o toque no ovário, quando ela recruta folículo, que aquele ovário está cheio de folículo, aquele ovário tem corpo lúteo, você pode ter certeza que esse animal não está tendo, pode estar magro hoje, mas esse animal está ganhando peso. E você vai ter sucesso com a reprodução dela, porque o ovário está ativo, está funcionando bem. Certo? Vamos lá.
Então, condição corporal versus fertilidade. Então, quanto melhor a condição corporal, melhor a fertilidade. Esse aqui foi IATF, né? Quando o score corporal aqui estava em 2,5, a taxa de preenche foi em torno de 40%. Aí, com o score corporal de 3,5, o score corporal aqui foi em torno de 70%. Então, há uma coisa, quanto melhor a condição corporal, melhor o resultado de IATF. Taxa de preenche aqui, em amarelo, as multíparas, e em vermelho, as primíparas, de acordo com o score corporal. Aqui, com o score corporal igual ou menor a 2,25, as primíparas sentiram bastante, ó. A taxa de preenche foi muito baixa. As vacas, ó, teve um resultado melhor. Inclusive, eu creio que aqui essas vacas estavam ganhando peso, viu? Porque senão elas não atingiriam com esse score tão baixo uma preenche boa aqui, não. 42% com a vaca score 2,5 é um bom resultado. E ao contrário aqui, quando elas estavam bem nutridas, ó, as primíparas ultrapassou as vacas, ó, olha aqui, o score corporal de 2,25 acima. Isso que a gente vê, isso aqui a gente vê no gado de corte, ó, as primíparas apanhando das multíparas. Por quê? A exigência nutricional da primípara é maior do que da vaca. Porque além dela estar parida, amamentando, ela está crescendo ainda, ela não está no seu peso adulto. Então, a exigência nutricional dela é maior. A gente, nas fazendas, a gente tem que fazer um manejo específico para elas, apartar elas em lote, tratar separado, às vezes até suplementar, para a gente conseguir melhores resultados. Ó, quando você nutre bem a primípara, como é que ela prenha bem? Ela tem a prenhez tão boa quanto a novilha. A novilha das categorias animais é a mais fértil. A primípara logo em seguida, quando bem nutrida. Certo? Vamos tocar para frente. Então, outro desafio aí é a nutrição. E principalmente no gado de corte. Ou nas vacas leiteiras, que produz leite a pasto, que fica em pastagem. E tem vaca aí que só come ração no período da seca. Então, esse manejo de leite a pasto com vacas de baixa produção aí, vacas de 12 a 15 litros de leite, é considerado uma vaca de corte, um manejo de vaca de corte. O metabolismo dela não está tão acelerado assim, né? Ela é uma vaca de corte piorada, né? Porque a exigência nutricional dela é maior e, às vezes, ela não está tendo esse respaldo nutricional. Então, a lotação é uma coisa fundamental para a gente aprender a fazer a lotação nas fazendas e, às vezes, pecar pela falta, deixar sobrar, do que pecar pelo excesso, deixar faltar pastagem. Agora, o gargalo do gado de corte é a seca. Nós não temos a cultura de estar tratando dessas vacas na seca. Um manejo que o pessoal mais usa é o pasto diferido, aqui nós chamamos de vedar pasto para seca. Tem alguns que vedam, tem alguns que nem vedam. Então, quando você veda pasto, né, aquele pasto seco, a hora que chega em setembro, aqui na nossa região, principalmente se for uma região mais arenosa, em terra mais arenosa, esse pasto está horrível. Eu até fico admirado como é que uma vaca consegue sobreviver comendo uma palha seca daquela que não tem nada. Então, você deixa esse pasto vedado, a perca aí chega de 40%, né? Você vai vedar isso de 60 a 120 dias. Eu considerei aqui uma pastagem de decumbens que vai produzir, depende, claro, da adubação, que a pastagem de decumbens vai produzir de 5 a 20 toneladas por hectare ano, né? Depende da adubação, da fertilidade do solo, do manejo. Então, considerando aí a pastagem de decumbens que você vai vedar
durante, entre esse prazo aqui, vai ter 5 toneladas por hectare. Então, no período de 150 dias, você vai pôr uma unidade animal e meia, uma vaca e meia de 450 quilos. Uma proposta que eu tenho a fazer, que eu tento fazer e eu quero chegar nisso, é suplementar volumoso as vacas no período de 150 dias, em todo esse período. Uma capineira que está, vamos dizer, na moda agora, o capiaçu, eu até comecei a plantar ele, ele tem um poder de produção formidável, né? Ele chegando a produzir 50 toneladas por hectare ano. Isso aqui é tonelada de matéria seca, viu? Claro que depende de manejo, depende de adubação. Se você irrigar, você consegue produzir até mais do que isso, né? Depende também de índice pluviométrico. Mas esse aqui é um índice que dá para conseguir aqui na nossa região. 50 toneladas por hectare ano. Se você conseguir fazer isso, você vai fazer uma silagem no ponto ótimo da pastagem, né? Ela não está nessa condição. E quando você ensila, você vai tentar, vai conservar os nutrientes, né? Então, você vai dar um volumoso de qualidade para a vaca no período seco aí de 150 dias, e aí, nesse período de 150 dias, com essa produção, você vai pôr 30 vacas. Você vai conseguir, em 1 hectare, tratar de 15 vacas, ao contrário que no pasto diferido, em 1 hectare, você vai conseguir colocar uma vaca e meia. Olha a diferença de produtividade que vai ter sua fazenda, se você começa a fazer esse manejo aqui. Claro que esse manejo aqui não é fácil, fazer silagem, fornecer silagem todo dia, tem um monte de fatores aí que é complicado, a logística disso não é brincadeira, mas com certeza você vai ter um resultado bem melhor do que do pasto ferido. Outro manejo que a gente vê aí, que eu acho legal, é esse sequestro. O que é o sequestro? Quando dá as primeiras chuvas, vamos falar aí um número, 30 milímetros de chuva, o pessoal fecha toda a vacada num piquete e começa a suplementar volumoso, tratar com volumoso. E se trata aí no período de 30 a 40 dias. O que vai acontecer? Você vai propiciar que aquela planta, o brotinho que vai sair, quando deixar crescer. Se a vacada estiver no pasto e o brotinho começa a sair, ela vai preferir comer brotinho, que o broto é excelente, é muito palatável, de uma qualidade de fibra excelente, e aí ela vai comer folhinha, e vai dificultar deixar o pasto crescer. Então, com esse manejo, também você melhora muito a qualidade de pastagem depois, a disponibilidade de pastagem, e logo em seguida, na estação de monta, em novembro, as vacas vão ter pasto em quantidade, né? Que é uma dificuldade, principalmente essas 2 últimas secas aqui na nossa região, foi muito complicado. Vamos lá. Outro problema aí para nós atingirmos a eficiência reprodutiva é a sanidade, né? Na sanidade aí, o problema mais comum que eu tenho aqui na nossa região é a retenção de placenta. Retenção de placenta em gado de corte vai acontecer muito quando o score corporal no pré-parto é baixo, principalmente das primíparas. Aí vai ter muita retenção de placenta, consequentemente, metrite, endometrite, favorece o aparecimento de cisto e repetição de cio. Essa retenção de placenta a gente vê muito também, mais ainda, naquelas vacas de leite a pasto. Aquela história, né? Tem uma exigência nutricional que às vezes não recebe. E acaba tendo aí bastante retenção de placenta. E isso atrapalha muito. Eu tenho tratado aí com antibiótico, o melhor tratamento para esse tipo de coisa aqui, eu não vou ganhar nada com isso não, viu, gente? É o Metricure.
tratando 30 dias após a retenção de placenta, ela começa a ficar purulenta, funciona, é o melhor que funciona. Cetose, eu já falei de cetose com vocês, é um problema grave. A doença, que é brucelose, é uma doença obrigatória, né, vacina, praticamente não tem mais problemas, eu não vejo problema aqui na minha região com brucelose, o pessoal tem vacinado, tem controlado muito bem. A leptospirose problema, sim, principalmente rebanho leiteiro, que aumenta a concentração de animais, aumenta o barro, então é problema quando a gente faz a vacina, principalmente nas vacas, diminui a repetição de cio, né? IBR-BVD, também a gente faz junto com leptospirose. Campylobacteriose, é uma doença venérea transmitida pelo touro, né? Que vem na vacina também. Se você não tiver touro, não tem muita necessidade, não, mas se você tiver touro no seu sistema, é legal você estar fazendo essa vacina, sim. Neóspora é uma doença que eu tive pouco contato com ela, mas é uma doença, é um protozoário transmitido pelas fezes dos cães. Ela existe, está aí, mas aqui não. Mas vamos evitar esses cachorros junto com o rebanho. E o ambiente, né? Temperatura. A temperatura aí é um vilão para o gado leiteiro, né? Umidade alta, temperatura alta, barro, principalmente quem produz leite a pasto, né? O barro é complicado demais, mastite, no pré-parto, se tiver muito barro e as vacas ficar sujas, vai ter retenção de placenta. E o ambiente da maternidade, né? Tem que ser um ambiente que favorece o pessoal estar olhando todos os dias, 2 vezes ao dia, no mínimo, né? Para detectar os problemas precocemente. Lembrando que o cortisol alto aumenta a retenção de placenta. Então, tem que ser um ambiente tranquilo e vamos lá. Taxa de concepção por mês de serviço. Aqui nós vamos demonstrar aqui o que o ambiente atrapalha na concepção. Em azul escuro, taxa de prenhez por IATF. Em azul claro, taxa de prenhez por inseminação convencional. Isso é gado de leite. Vamos aqui, observando aqui em janeiro, taxa de prenhez de 26% aqui na inseminação convencional, 29% na inseminação por IATF. IATF, se aumentando a dosagem de progesterona, tem alguns protocolos que você consegue aumentar a concentração de progesterona, você acaba melhorando a qualidade do ósseo, e aí você consegue ter uma taxa um pouco melhor do que em condição natural. E você vê isso ao longo do ano. Protocolo melhorando a condição de prenhez do que em condição natural. Já em julho, ali, um período mais frio, a taxa de prenhez saiu aí, de 26% para 37%, tendo um ganho aí de 10%. Só vou fazer um adendo aqui no gado de corte. É comum o pessoal estar inseminando na condição convencional, olhando o cio, inseminando, e aí a gente vai lá, faz um IATF, dá 50%. Aí os caras, nossa, é ruim demais. Quando eu insemino, pega 70%. Só que ele não considerou aquelas vacas em anestro, que não dá cio, que ela emprenhou, né? Então, a eficiência reprodutiva com a IATF foi melhor do que a inseminação convencional, porque aumentei a taxa de serviço. Eu inseminei 100% das vacas aptas, ao contrário que na inseminação convencional, ele inseminou 40% das vacas aptas. 40% ele foi muito eficiente, porque normalmente a taxa de detecção de cio é de 50%, isso é o comum. A não ser que você utilize, lance mão de ferramentas que auxiliem isso.
Gente, nenhuma perguntinha? Ô, Vinícius. Oi. Vinícius, uma colega minha aqui, ela pediu para perguntar por que que o barro ele favorece essa retenção de placenta? Tem um estudo americano, pessoal, demonstrando que quando as vacas ficam bastante sujas, ali ajuda a acumular sujeira, bactéria e favorece a retenção. Simplesmente o dado, eu acho que é a contaminação. O ambiente está contaminado, o ambiente está com mais bactéria, e o ambiente úmido favorece as bactérias. O ambiente seco, você diminui a condição das bactérias sobreviverem no ambiente. Por exemplo, vamos dar um exemplo hipotético aí, só os bezerros nascidos no final da estação seca, o ideal é que o bezerro nasce no seco, antes de começar a chuva. Os bezerros que nascem no período chuvoso, a umidade ali ajuda a conservar bactérias e ajuda a dar mais doença nos bezerros, tá? Então, a condição de umidade, de barro, aumenta, favorece esses patógenos a sobreviver mais e acaba contaminando mais os animais. Certo? Perfeito. Ô, Vinícius, deixa eu te perguntar, pensando assim, em questão de bem-estar, que hoje está sendo muito estudado, né, para ajudar tanto nos índices reprodutivos, os comportamentos da vaca, enfim. A gente pode estar conversando com o produtor para tentar implantar isso nas propriedades, a fim de melhorar a reprodutividade. Então, e assim, pensando até no bezerro também, né? Como que a gente pode estar fazendo isso aí? Isso, eu tenho visto, eu tenho 20 anos de formado, e eu tenho visto ao longo dos anos aí, manejo racional. As fazendas têm adotado, sim, esses manejos racionais aí, que bater menos, né? Saber, na realidade, é saber conduzir melhor o animal. Porque a gente vê algumas pessoas, tipo o Monte Robert, né? Que o pai dele batia demais nos cavalos, né? E ele aprendeu a lidar com os cavalos sem bater. Também a mesma condição também nos bovinos. Você consegue aprender a conduzir eles racionalmente no curral sem agredir. Isso, com certeza, melhora muito os índices de prenhez. Melhora muito os índices produtivos. Inclusive, se você bater num animal que vai para abate, aonde bateu lá, vai lá no frigorífico, aquele hematoma que ficou na carne, aquilo vai tudo ser desprezado, aquilo não vai no gancho, na balança, não, vai ser descontado do produtor. Então, o produtor perde muito. O negócio é o seguinte, ó, em resumo da ópera, um animal, para produzir bem, ele tem que estar confortável. Se você não manter o animal confortável, a produção vai ficar comprometida. Tanto de bater, quanto também de ambiente. Se eu tenho um animal e eu não dou nutriente para ele adequado, água adequada, eu tenho que dar uma estrutura de conforto para esse animal, para ele expressar a sua genética, expressar a sua produtividade. Certo? Eu acho que eu consegui falar aí. Sim, vixe, perfeito. Obrigadão, viu? Então, é isso aí. Então, lá, continuando, então, aqui no gado de leite, um trabalho que foi feito nos Estados Unidos com 5.719 vacas, considerando vacas saudáveis, a taxa de concepção foi de 51%. Quando as vacas tinham um problema de saúde, a taxa de concepção caiu para 43%. Quando
esses animais manifestaram mais de um problema de saúde, a taxa de concepção caiu para 34%. Aí, ó, o conforto, o animal tem que estar saudável. Que tipo de problemas que foram verificados nessas fazendas de leite aqui? Problemas de parto estóstomo, né, metrite, endometrite clínica, febre do leite, mastite, cetose clínica e problemas de casco. Então, às vezes, se a fazenda não der um bom manejo nutricional, e os animais manifestar sintomas, porque todas essas doenças aqui, a gente pode até não eliminar, mas diminuir muito esses problemas com manejo, viu? Manejo nutricional, com manejo a gente consegue diminuir bem essas doenças. Beleza. Então, nós falamos dos problemas que a gente tem e que a gente vai enfrentar, e agora nós vamos falar de metas a ser alcançado na reprodução. A meta é essa aqui, né? O intervalo entre parto de 12 meses. Esse aqui é o sonho a ser alcançado, é a meta, tanto para leite quanto para corte. Eu quero um bezerro ano, né? Eu quero um DEL médio mais baixo possível, abaixo de 150 dias, né? Dias em leite médio do rebanho. E uma meta que a gente tem na fazenda de corte é a estação de monta. Né? Estação de monta, no máximo de 3 meses, viu, gente? A gente tem várias ferramentas em mãos aí para estar tendo uma estação de monta abaixo de 3 meses, inclusive em 66 dias. Hoje é possível fazer 3 IATFs, certo? Então, com 2 meses. Então, vamos lá. Então, a gestação do Bos taurus aí, ó, dos europeus, é 280 dias, e a gestação dos Bos índicos aí, os zebuínos, de 290 dias. Então, nós com a vaca Nelore, nós já vamos ter aqui um desafio maior aí, né, uma gestação maior, para alcançar os 12 meses, a gente vai ser mais agressivo aqui no período de serviço. O período de serviço aqui, ó, aqui o período voluntário de espera, aqui de 30 dias, cada fazenda vai adotar o seu, né, na prática, com IATF, eu não gosto muito de 30 dias, eu prefiro 40. 40 dias eu vou conseguir emprenhar mais do que com 30, né? A condição de útero vai estar melhor. Então, eu vou atrasar um pouquinho mais, mas eu vou ter um resultado um pouco melhor. Então, aqui, eu vou ter aqui 55 dias de período de serviço para uma Bos taurus, para conseguir o intervalo entre parto de 12 meses, e vou ter aqui 45 dias de período de serviço, né, que o período de serviço vai do período involução uterina, o puerpério, até a concepção. Para alcançar os 12 meses de intervalo, eu vou ter 45 dias na vaca Nelore, para alcançar aí os 12 meses de intervalo entre partos. Aqui, só para a gente ter uma observação aqui, com o intervalo entre parto de 12 meses, eu vou ter uma taxa de nascimento de 100%. Aqui, em médias nacionais, entre 16 e 18 meses, aqui, vou ter aqui de 75% a 66% de taxa de nascimento aqui, ou de prenhez. Então, para se obter 100 bezerros, eu quero 100 bezerros na minha fazenda por ano. No intervalo de parto de 16 meses, eu vou precisar de 133 vacas.
No intervalo de parto de 18 meses, eu vou precisar de 151 vacas. E no intervalo de 12 meses, com 100 vacas, eu consigo 100 bezerros. Isso é um número hipotético, viu? Porque não existe eu emprenhar 100 vacas e 100 vaca parir. Claro que existe aborto, né? Aborto de embrião, aborto de feto. Então, é só para vocês terem uma noção de intervalo entre parto e quantidade de bezerro. Aqui está um demonstrativo da lactação de uma vaca. A gente vai mesclando aqui leite e corte, viu, gente? Nós estamos falando de reprodução e vamos falar das duas categorias aí. Então, aqui é o que acontece com a vaca de leite, né? Aqui em branco nós temos a produção de leite. Aqui nós temos a condição corporal. E aqui nós temos a ingestão de matéria seca. Logo após o parto, a ingestão está baixa. E a produção está, ó. E o peso vivo está decaindo muito, ó. Tá vendo como é que está caindo? E aí, o que a gente tem que fazer? Nós temos que aumentar essa ingestão o máximo possível após o parto. Quanto melhor a gente conseguir fazer esse aumento de ingestão, você vai diminuir mais esse score corporal aqui, ó, né? Essa queda aqui, quanto menor, seria melhor, mas todos os animais, tanto de leite quanto de corte, vai cair condição corporal, porque aqui ele está em balanço energético negativo, alta demanda de nutriente e pouco consumo. Então, consequentemente, queda no score corporal, perda de peso. Aqui o consumo vai ficar bom aqui, ó, por volta aí, ó, de 5 meses aí, que ela vai estar no máximo de consumo de matéria seca e a produtividade vai estar diminuindo, né? Só lembrando o DEL, vamos pensar que isso aqui é uma média de rebanho, né? Vamos pensar que essa lactação aqui é uma média de rebanho. Vamos pensar aí que 100 vacas em lactação, você faz o DEL médio, né? O DEL médio, se for de 130 dias, vai estar mais ou menos aqui, ó, sua vaca, ó, a produtividade dela. Vamos falar aí que o DEL médio vai estar em torno de 7 meses, olha aqui a produção dela, já está bem mais baixo, ó. E se o DEL tiver em torno de 8 meses, a produção mais baixa ainda. E aí, o que compromete? A produção, o DEL elevado, a produção diminui, a produção média, e lá na frente também as outras coisas também diminuem, né? Que é bezerra, novilha. Então, a reprodução é muito fundamental no sistema aí de produção. Professor, tem uma pergunta? Pode, pois não, fica à vontade. O senhor disse que um bom número seria de 12 meses de um intervalo de parto, né? Sim. Essa precocidade que buscam sempre acaba, digamos, a longo prazo, vai dificultar mais para frente a vaca a ter uma prenhez, ou não? Esse número não vai interferir, tipo, uma vaca de 12 meses, esse período de parto de 12 meses, ou uma de 16 meses, vai ser igual, ou esse número não justifica muito? Não, esse número não vai não é porque ela teve um intervalo de parto de 12 meses que vai atrapalhar a vida dela futura, não. O negócio é o seguinte, o desafio é nós darmos vamos dizer assim, os insumos necessários para o conforto dela, para ela estar emprenhando o mais cedo possível. Ela só vai emprenhar se a gente der condição para ela. E, com certeza, uma coisa, você pode ter certeza, se ela pare com intervalo de 12 meses, o risco dela...
Porque o intervalo certinho de 12 meses, esse animal vai estar com score mais baixo. O animal que... Vamos pensar no animal aí que com intervalo de parto de 18 meses, que secou, que desmamou o bezerro com 7 meses. Ela passou um período seco, sem produzir leite, muito tempo. Então, a chance dela engordar é muito maior. Estou falando de vaca de corte também. Qualquer uma das duas vacas. Ficou muito tempo seca, ela acaba engordando, sim. Então, o desafio de emprenhar com 12 meses é maior. E esse desafio é nosso. A vaca, a gente tem que dar insumo para ela, condições de ambiente, condições ótimas, excelentes, para ela estar emprenhando. Tanto de nutrição como de reprodução. Certo? A gente tem que trabalhar intensivamente ela, a saúde dela, a nutrição dela, para ela estar emprenhando com um intervalo aí de 12 meses, de intervalo de parto. Certo? Para estar emprenhando aí com 70 dias pós-parto. Certo? Certo, entendi. Muito obrigado, viu? Valeu. Outra questão aí é relacionando produtividade e intervalo entre partos. Vamos aqui nessa vaca aqui que tem um potencial, tem alguns rebanhos aí, muitos, que tem vacas com produtividade de 9 mil quilos de leite em uma lactação, certo? Então, com 12 meses de intervalo entre parto, eu vou ter em média no rebanho 24 litros de leite por dia, certo? Meu rebanho vai estar com média de 24 litros de leite por dia. Se caso o meu intervalo entre parto for de 18 meses, minha média de curral vai ser 16 quilos de leite. É aquilo que eu estava falando para vocês lá no slide passado. Só que tem mais um detalhe. Aqui eu vou ter 80% do rebanho em lactação. Aqui eu vou ter em torno de 60% a 70% do rebanho em lactação. Eu vou ter menos vaca em lactação, produzindo menos. E aqui eu vou ter mais vaca em lactação, produzindo bem mais. Certo? Então, a eficiência reprodutiva interferindo aqui na produção de leite e também interferindo na produção de bezerro, na quantidade de bezerro. Certo? Essa tabela aqui demonstra inseminação. Cada pontinho desse aqui é uma vaca, né? E aqui é o dias em lactação, né? E a inseminação aqui, quando ocorreu a inseminação. Essa vaca aqui, por exemplo, essas vacas aqui foram inseminadas 10 dias após, ao parto, ó. Não esperou nem uns 30 dias, ó. E vacas inseminadas nesse período aqui tem baixíssima fertilidade, aqui emprenha muito pouco. E nós vemos vacas aqui sendo inseminadas com 250 dias de lactação, 240, 230, muito tardio, elas deveriam estar sendo inseminadas aqui. Elas estão sendo inseminadas aqui. E, isso é a primeira inseminação. Essa fazenda aqui está com um problema gigante de serviço. Serviço aqui, inseminação. E inseminação convencional, gente, é perigoso. A inseminação convencional, pôr a pessoa para olhar cio, eu costumo brincar que nós não somos equipados com o boi. Antes da vaca entrar no cio, ele já sentiu o cheiro dela, ele sabe que ela vai entrar no cio. Ele consegue detectar bem uma vaca em cio. Já nós, a gente é ruim para detectar cio. Aí você põe a gente para detectar cio e todo o serviço de cobertura, deixar na responsabilidade de homens, corre o risco, você vai diminuir a taxa de serviço, você vai inseminando essa vaca mais tardiamente. Por quê? Porque você não viu os primeiros cios dela. Ele vai passando cio. E essa taxa de serviço cai. Essa taxa de pré-ex também cai. O seu DEL, o seu intervalo entre parto aumenta. Então, eu sou contra
inseminação artificial com observação de cio no sistema tradicional, a não ser que você tenha um colar marcador, a não ser que você tenha um pedômetro, a não ser que você use adesivo, buçal marcador que usa no rufião, e, principalmente, uma intensiva avaliação reprodutiva na fazenda, para estar avaliando se a pessoa está conseguindo inseminar as vacas que estão entrando em cio ou não. Já ao contrário aqui, essa fazenda aqui começou fazendo IATF, ó. Inseminou todas as vacas no ponto ideal, ó, a primeira inseminação. Já saiu tudo certinho. Então, toma cuidado, viu? Eu vou inseminar que eu vou melhorar a produtividade. Vamos olhar cio do rebanho. Você pode estar dando um tiro no pé e fazendo ele quebrar. Estação de monta é um manejo aí, é uma meta a ser atingida no gado de corte. A gente faz estação de monta. Por que a gente faz estação de monta? A gente concentra os trabalhos de monta natural, né, e inseminação artificial em época de maior disponibilidade de forragem. Interessante, no curso na Exalc, o Haddad lá, professor, perguntaram para ele, qual que é o melhor momento da estação de monta? Ele falou para mim brilhantemente, eu achei muito interessante. Ele falou assim, a melhor estação de monta é que o bezerro nasce 15 dias antes da chuva. Agora, isso é possível? Não é possível, mas a gente tem que tentar aí fazer isso aí, né? Que o bezerro nasce no final da seca, né? E as vacas emprenhem no início das águas. Isso é o melhor dos mundos no gado de corte, principalmente no sistema convencional que é só pecuária. Quando você associa pecuária e lavoura, aí a conversa muda também, tá? Concentrar os nascimentos em período favorável, né? No período seco, vai ter menos problemas de doença, principalmente diarreia. Concentrar as desmamas, você desmama a desmama mais cara que tem é a desmama de maio. É bom demais que o pessoal, os invernistas, tá vendendo os bois e vai precisar comprar bezerro, aí você vai vender num momento mais caro. Concentra o acabamento e abate dos animais, o slot está uniforme, então você vai manejar esse rebanho com lote uniforme, que é muito melhor, né? Permite adequamanejo em sistemas de integração lavoura-pecuária, favorece o descarte de vacas que não emprenham no final da estação de monta. Quando você tem uma estação de monta bem definida, você vai começar a desmamar bezerro abril, maio até junho, ainda você consegue engordar uma vaca nesse período aí, você consegue dar uma suplementaçãozinha, engordar ela para abater, né, porque ela está vazia. É o certo a se fazer com as vacas vazias, elas vão para o abate. Então, se você desmamar um bezerro, tipo, a partir de julho, você não consegue engordar ela, a não ser que você leva para confinamento. Em pastagem você não consegue mais engordando ela. Facilita a avaliação de resultados e índices zootécnicos. Você já fecha lá, acabou a estação de monta, vamos dar toque, vamos ver o que aconteceu, como é que tá, e aí você já vê os índices reprodutivos aí. Então, anestro pós-parto, né, que é o nosso desafio, touro ou IATF, né, eficiência reprodutiva. Quanto maior a taxa de ciclicidade da fazenda, e isso é da fazenda, existe uma média, mas é da fazenda. Quanto melhor for a nutrição daquela fazenda, quanto for melhor o manejo nutricional de pastagem e etc., com certeza menor vai ser o anestro pós-parto. Vamos pensar aqui, por exemplo, numa fazenda, aqui, lembra no período de serviço, aqui, de 30 a 70 dias que a gente tem que emprenhar? Se a taxa de ciclicidade for alta,
né, 100%, beleza, solta o touro lá, o touro vai emprenhar todo mundo. Mas se a taxa de ciclicidade aqui, no caso aqui, é de 45%, a taxa de ciclicidade é de 45%, isso é normal, comum. Então, os touros vão cobrir só 45% das vacas. E não vai ser 100% delas que vão emprenhar, não. Então, você vai estar saindo aí em torno aí de 30% de prenhez. Quanto que você poderia estar saindo desde aqui, ó, com 50% de prenhez, 60% de prenhez, dependendo do manejo da fazenda, a gente sai aqui com 40 dias pós-parto, já com 70% de prenhez. A prenhez é muito dependente não do manejo nosso, mas dependendo do manejo da fazenda. Começa desde a condução dos animais no curral e nutrição, água e etc, etc. Tá? Então, vamos lá, continuando. Padrão de prenhez na monta natural. Deixa eu baixar um pouquinho mais aqui. Então, vamos considerando 100 vacas aqui, ó, vazias, e ao longo do tempo elas vão ciclando, ó. Aqui com 30 dias, esse aqui esse aqui já tinha passado o período voluntário de espera, certo? Aqui foi o período que soltou os touros, ó. Com 30 dias depois que soltou os touros, 20% das vacas emprenharam, né? Com 60 dias após liberar os touros, ó, 60% delas emprenharam aqui, ó, nesse momento aqui, no final. Tá? Vamos ver outra condição aqui na IATF. Quando você faz IATF, olha o que acontece. Ó, com 10 dias, você já emprenhou 50% delas. Aí depois vai touro. Essas vacas que vão vindo para cá, ó, vai diminuindo, ó, vai aumentando o intervalo entre parto. Você lembra que o máximo para avaliar a eficiência reprodutiva que eu estava comentando é a cada 21 dias? A cada 21 dias aqui, ó, quantos por cento vai ficando prenha? Né? Então, a IATF é muito mais eficiente. Vamos ver outra aqui? Muito mais eficiente do que touro, viu, gente? Aqui outra condição de monta natural. Uma IATF, depois solta monta natural. E 3 IATFs, ó. No caso aqui teve uma segunda IATF e monta natural. Hoje existe protocolo, inclusive eu comecei esse ano a fazer, que eu faço protocolo a cada 22 dias eu insemino as vacas. Ó. Eu consigo fazer essa escadinha aqui e vir para cá. Ó. Então, 64 dias aí eu tô fazendo 3 inseminações. Muito mais eficiente. Certo? Do que touro. Essa tecnologia é muito boa. Inclusive, é um excelente serviço para o veterinário também, viu? Aumentou muito o serviço do veterinário aí, a IATF. Graças a Deus. Então, vamos lá. Taxa de prenhez e duração em estação de monta. Vamos pensar aí nas mesmas taxas de prenhez. Lembrando que essa taxa de prenhez não tem aquela história lá a cada 21 dias. No gado de corte, o pessoal usa muito essa taxa de prenhez sem aquele 21 dias e acaba mascarando a eficiência reprodutiva. Vamos pensar aqui na mesma taxa de prenhez, em estação de monta diferente aqui, ó. 90% taxa prenhez, considerando que aqui é lá da monta no touro, ó, 10% no primeiro, 20% no segundo mês e 60% no final da estação de monta. Já com a IATF, a gente vai concentrar a prenhez no início da estação de monta, aqui 60%, 20% e 10%. Você lembra que eu falei para vocês que os bezerros nascer aqui logo no início, acaba ficando mais pesado no desmame? Isso aqui é desmame de maio. Maio, junho, julho. O bezerro, a diferença aqui é
de 45 quilos. Então, dessa condição aqui para essa condição aqui, eu tive um incremento de peso de 18% a mais. Eu tive um incremento, esses 16 mil reais aqui, esse é um slide antigo, o preço melhorou bem mais do que está aqui, viu? Então, isso aí é só para ter uma noção para vocês. Então, aqui, ciclo da alta fertilidade. Aqui nós vamos estar falando de gado de leite. Então, score de condição corporal de 2,9 para baixo, né? Não muito magra também, mas numa vaca leiteira, numa condição de nutrição correta, ela vai estar gorda, né? Eu demonstrei lá na curva da lactação e consumo e condição corporal que ela tem a tendência de ganhar peso. Então, quando se pare na condição corporal ideal, a de 2,9, você diminui a perda de score corporal. Se ela pare muito gorda, ela vai perder mais ainda a condição corporal. Então, quando ela pare na condição menos gorda, ela vai perder menos peso, ou até ganho de condição corporal. Se você não conseguir fazer ela não perder peso, dificilmente você vai conseguir. Mas o ideal seria você nem deixar ela perder peso. E aí ela vai aumentar a saúde e começar a ciclar. Tá, Sil? E aí aumenta a fertilidade e diminui a perda embrionária. E aí você vai conseguir aí, ó, um DEL aí de 130 dias, que é formidável, né? Então, esse é o ciclo da fertilidade. Então, a eficiência reprodutiva, eficiência produtiva da fazenda. Você lembra que a produção de leite é maior? Então, maior lucratividade. Menor intervalo entre partos e mais bezerros, então essa reposição é grande. Menor DEL, médio, maior produção, melhor o perfil de descarte. Quando quando a reposição, as novilhas estão vindo, a recria, estão vindo. Aí se eu tenho, por exemplo, eu tenho 100 novilhas para repor no meu rebanho. Aí, dependendo do tamanho do rebanho, vamos falar num rebanho aí de 300 animais, se eu tiver 100 novilhas para entrar no rebanho, eu posso ficar bem à vontade no descarte. Eu vou fazer um descarte voluntário. Um descarte que o animal nem tem defeito. Ele é um animal bom. E eu posso estar vendendo ele para outra pessoa com valor agregado. Por exemplo, hoje, uma vaca Nelore prenha tem mais valor do que ela gorda. Tem gente vendendo vaca prenha aí bem caro. E outra, a vaca leiteira, se eu posso vender uma vaca em lactação, não precisa nem ser uma vaca velha, tem uma vaca nova em lactação, que aí o valor agregado dela é muito maior. Então, a sua lucratividade vai aumentar muito, se você tem uma eficiência reprodutiva. Então, para isso, você precisa inseminar agressivamente, ó. Taxa de serviço, você lembra que eu comentei que as pessoas inseminavam na fase a campo, inseminação convencional, de observação e inseminar, a minha taxa de prenhez era alta. Na realidade, a taxa de prenhez dele era muito baixa, porque ele inseminava pouco das vacas aptas. E também deixar só na responsabilidade da pessoa observativa, isso é complicado. Você tem que ser agressivo na hora de inseminar. Faça IATF, observa cio sim, mas no cio de retorno. Existem vários esquemas aí. Hoje não tem como falar sobre isso. Após o período voluntário de espera, claro, você vai ser agressivo após esse período. Nesse período aqui, você vai brigar, bater em ferro frio. Aqui não emprenha vaca, num período voluntário de espera. Você tem que ser mais organizado, não vai mexer com isso. Inclusive, no gado de corte, eu avalio, além das vacas em anestro profundo,
Tem vaca que eu não pego. Eu vejo que não teve involução uterina, a chance daquele animal emprenhar é muito baixa, eu não vou inseminar ele. Aumentar a fertilidade é o primeiro serviço, aquela questão de estar tratando, no caso aqui, aumentando as concentrações de progesterona, né? No protocolo de IATF. Identificar e ressincronizar agressivamente as vacas vazias, principalmente no gado de leite aí, que tem uma taxa de prenhez menor do que no gado de corte, eles têm que ser mais agressivos ainda, né? Inseminar com um intervalo cada vez mais curto, aproveitar ao máximo esse cio de retorno, você tem que ser agressivo na taxa de serviço, e aumentar a fertilidade das ressincronizações, certo? Então, alguém tem alguma pergunta? A minha palestra se encerrou. Espero que eu possa ter dado um norte para vocês aí, uma direção, e me coloco à disposição de vocês. E qualquer pergunta pode ficar à vontade, viu? Oi, uma pergunta. O senhor mostrou um gráfico atrás que apresentava 3 protocolos IATF seguidos. Sim. Eu queria saber se o senhor protocola elas antes de fechar o tempo. No caso, um pré-sync. Isso aí depende. Uma pré-sincronização? Isso. A Catarina vai tentar achar aqui. Isso não existe, eu não trabalho engessado, certo? Cada caso é um caso. Eu não trabalho só em uma fazenda, eu trabalho em várias fazendas. Então, vou falar para você, no caso, vamos pensar no gado de corte. Tem uma vacada muito magra, certo? Eu faço uma pré-sincronização, sim. Vamos pensar em outra situação, o score corporal está bom, as vacas estão ciclando, eu não faço pré-sincronização, não, gado de corte. Agora, dados mais recentes, em gados de leite, é interessante, sim, fazer uma pré-sincronização. Você faz uma pré-sincronização, no dia que você colocar o implante na vaca, vai ter um corpo lúteo lá. Aí você vai aumentar a concentração de progesterona no início do protocolo. E com isso você vai aumentar a qualidade do oócito. Então, não é engessado, cada caso é um caso. Sim, sim. Muito obrigada. Mais alguma pergunta? Desce lá embaixo. Vamos aguardar um pouquinho, Vinícius, mas aí a gente vê se tem o pessoal que vai mandar aqui no chat, aí eu leio para você. Tá certo. Eu aumentei a dúvida da turma ou consegui esclarecer qualquer coisa? Ai. Não, foi excelente a palestra, que isso. Antes de mais nada, Vinícius, a gente queria muito agradecer, tá? A Liga de Reprodução dos Animais aqui do Unisalesiano é uma satisfação. Esse só é a primeira palestra, tá?